Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do Developers BR. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os algoritmos. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ana Carolina Manzan, eu sou desenvolvedora .NET na GFT e nesse link aqui, Ana Manzan Dev, vocês podem encontrar o meu LinkedIn, o link para os meus artigos, dentre várias outras informações para entrar em contato comigo, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas definições sobre algoritmos. Thomas Cormen diz o seguinte: qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. Ele também diz que um algoritmo é uma ferramenta para resolver um problema computacional bem especificado. No site Geeks for Geeks, nós podemos encontrar a seguinte definição. Algoritmo refere-se a uma sequência de passos finitos e bem definidos para resolver um problema particular. Os algoritmos podem ser simples ou complexos, dependendo do que você deseja alcançar. Então, se a gente for resumir bem, o que são os algoritmos? É um procedimento computacional bem definido para que a gente possa resolver um problema particular, certo? Nós temos aí, então, no slide passado, a definição dos algoritmos. E eu gosto de dizer que os algoritmos, eles são o beabá da programação, né? Os algoritmos é a parte mais básica que a gente precisa aprender, porém, uma das mais importantes, porque através dos algoritmos nós vamos construir o nosso raciocínio lógico, tá? E se a gente puder fazer uma analogia do que são os algoritmos, a gente pode trazer para o mundo real, por exemplo, eu desejo fazer um bolo. Então, se eu quero fazer um bolo, o que eu preciso para fazer esse bolo? Eu preciso dos ingredientes, eu preciso de uma receita, né, de recursos para poder assar esse bolo, como um forno, por exemplo, e eu sei que o resultado final do que eu quero realizar é um bolo. Então, o que é o algoritmo, né, trazendo essa analogia? Se a gente for comparar o bolo ao algoritmo, a gente tem o quê? Os ingredientes, o forno, eles são os recursos que a gente precisa para desenvolver no caso do nosso algoritmo. Então, o que a gente precisa para desenvolver um algoritmo? A gente precisa de um computador, né? Nem sempre a gente precisa de um computador, a gente pode desenvolver um algoritmo com caneta e papel também, tá, galera? Mas para executar esse algoritmo, a gente vai precisar ali de um computador, certo? E o que é a receita? A receita seria a descrição do que a gente vai fazer, de como a gente vai fazer esse algoritmo acontecer. O que a gente tem que fazer ali dentro, né? O bolo, no caso, é o resultado final. Então, no nosso algoritmo, o que seria o resultado final? O que a gente quer alcançar com esse algoritmo? Por exemplo, eu quero construir um algoritmo que vai me retornar o dobro de um valor. Então, eu tenho ali o número 2, por exemplo. Qual é o dobro de 2? Esse é o resultado final que eu quero alcançar. Nesse caso, seria o nosso bolo, entre aspas, certo? Então, a nossa receita, no caso, o nosso algoritmo, seria como eu consigo atingir esse objetivo, que é retornar o dobro de um determinado valor. Não sei se ficou claro, mas eu gosto de trabalhar com analogias para trazer um pouco mais de leveza para esses assuntos técnicos. Um algoritmo, ele precisa ser claro e unívoco. Mas, Ana, o que é isso? O que é essa palavra? Né? Vamos lá. Quando eu digo que um algoritmo precisa ser claro e unívoco, é que a gente precisa entender que cada uma das suas etapas tem que ser claras em todos os aspectos. Então, a gente precisa entender o que a gente precisa realizar com esse algoritmo. E unívoco significa que ele não pode ser ambíguo. Então, um algoritmo ele deve te levar a apenas um significado, a apenas um resultado, certo? Um algoritmo deve ser finito, ou seja, ele precisa acabar em algum momento. Todo algoritmo deve ter início, meio e fim. Se o seu algoritmo continua executando, mesmo depois de ter atingido certas coisas que você desejava, ele continua executando, se você deixar ali
ele vai ficar executando para sempre, entre aspas, né? Ele vai ficar executando ali até alguma coisa acontecer para ele ser interrompido, não tá certo, tá? Então, ele precisa ter um início, um meio e fim para poder atingir seus objetivos. Um algoritmo precisa ser viável, né? Então, ele precisa ser simples, ele precisa ser prático e a gente precisa dos recursos necessários para poder escrever e executar esse algoritmo. Eu não consigo executar um algoritmo sem um computador, por exemplo. E existem outros recursos também, como, por exemplo, a memória do nosso computador, a capacidade de processamento desse computador influencia muito. Enfim, isso é fazer um algoritmo ser viável, entender se a gente tem os recursos necessários e também se a gente sabe o que a gente deseja alcançar com esse algoritmo. E o algoritmo ele é independente de linguagem, ou seja, hoje nós vamos aprender aqui sobre algoritmos com C#, mas eu posso também aprender algoritmos com qualquer outra linguagem de programação que a gente queira utilizar. Posso aprender algoritmo com Java, posso aprender algoritmo com Python, posso aprender algoritmo com Clojure e etc. Nós temos também, pessoal, muito interessante, tipos de algoritmos. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que existem alguns tipos de algoritmos que são destinados a resolver problemas específicos, como, por exemplo, algoritmos de busca. Como o próprio nome já diz, um algoritmo de busca ele é destinado a encontrar um elemento ou um grupo de elementos dentro de uma determinada estrutura de dados. O que seria uma estrutura de dados? A gente vai ver mais para frente também. Uma estrutura de dados pode ser uma lista. Então, sei lá, eu tenho uma lista de nomes e eu quero buscar, eu quero entender se dentro dessa lista a Mariazinha da Silva ela está presente nessa lista. Então, através de um algoritmo de busca, a gente consegue encontrar essa informação na lista, ok? E alguns algoritmos de busca bem conhecidos são o Binary Search, que no caso seria a busca binária, o Linear Search, que é a busca linear, dentre vários outros, tá? A gente tem vários outros algoritmos de busca. Nós temos também os algoritmos de ordenação. Basicamente, o que um algoritmo de ordenação faz? Ele organiza um grupo de dados de uma forma particular. Então, por exemplo, se a gente tem novamente ali uma lista de números e eu quero ordenar eles de forma crescente, então, 1, 2, 3, 4, 5, mas está tudo bagunçado. O 4 está na minha primeira posição, e na segunda posição tem o 8, e na terceira tem o 2. Eu quero ordenar isso de forma crescente. Eu posso utilizar um algoritmo de ordenação para isso. Deixando bem claro que nem sempre a gente quer ordenar isso de forma crescente, tá, pessoal? A gente pode utilizar os nossos próprios critérios de ordenação. E alguns algoritmos de ordenação bem conhecidos são Quicksort, Bubble Sort, Merge Sort, dentre vários outros. Nós temos também os algoritmos recursivos, algoritmos de recursão. São algoritmos bem específicos que eles dividem um problema em várias subpartes e eles chamam a si mesmo, ou seja, eles chamam a mesma função, a própria função várias vezes até resolver esse problema, tá? Então, são algoritmos bem interessantes da gente aprender como funciona, mas existem cenários específicos para a gente utilizá-los, ok? Então, nós temos aqui uma representação básica de algoritmos. Vocês vão ter também um vídeo que vai explicar sobre isso, mas a gente tem aqui um fluxograma bem simples, né, que vai representar um algoritmo para a gente calcular o dobro de um número, como eu disse anteriormente. Então, a gente tem aqui o início desse algoritmo, o fim desse algoritmo, e no meio aqui a gente vai fazer a operação que a gente deseja. Então, o que a gente deseja? A gente deseja informar um número, que vai ser essa nossa entrada aqui. Dentro do nosso algoritmo, a gente vai calcular o dobro desse número e vai atribuir isso para uma variável e vai apresentar esse resultado para o nosso usuário, tá? Uma outra representação de algoritmo. A gente tem aqui o início desse algoritmo, entrada de dois números, tá? O A e o B. E aqui a gente quer comparar se o número A é maior ou igual ao B e, dependendo da resposta, a gente vai retornar o A ou o B. Tudo isso que eu estou falando para vocês, de fazer comparações,
de operações, operadores e tudo mais, vocês vão aprender em vídeos posteriores, tá, pessoal? Não se assustem com isso aqui. Mas aqui eu faço uma simples comparação e ou eu tomo o caminho que me leva a comparar que o A, sim, é maior ou igual ao B. Então, por exemplo, nesse caso, o A pode ser igual a 3 e o B pode ser igual a 3 ou 2 ou 1 ou algum outro número menor, né? E a gente vai retornar, então, a gente vai apresentar esse resultado, vai ser o A. Mas se a gente tiver aqui que o A é igual a 3 e o B é igual a 4, então o A não é maior nem igual ao B. A gente vai retornar o B nesse caso e vai findar esse algoritmo, tá? Vamos fazer agora um pequeno exercício, pessoal. Bom, agora, pessoal, nós vamos, então, fazer um pequeno exercício aqui de algoritmos, tá? Estou com o meu Visual Studio 2022 aberto e aqui eu vou selecionar a opção de criar um novo projeto, tá? Se você não tem o Visual Studio ainda, você pode fazer o download no site da Microsoft e instalar a versão da comunidade ou community gratuitamente juntamente com o .NET 6 ou alguma outra versão do .NET que você queira utilizar, tá? A gente vai criar, então, aqui uma aplicação do tipo Console Application, tá? Ou aplicação de console, utilizando a linguagem C#. Então, se você não estiver vendo essa opção aí no seu Visual Studio, procure ali naquele campo Search for Templates, ou buscar por templates, que você vai encontrar o template Console Application. Vou dar um Next aqui, e eu vou dar um nome nesse meu projeto de algoritmos. Aqui ele pede para a gente selecionar qual é a versão do .NET que a gente vai utilizar. Nesse caso, eu vou utilizar o 6 mesmo, tá? E vou criar, então, esse projeto. Bom, aqui, pessoal, quando a gente cria um projeto do tipo Console Application, a gente vai ter apenas um arquivo chamado Program, aqui do nosso lado direito, nessa janelinha do Solution Explorer, onde vai ficar o nosso arquivo principal, o arquivo que vai realmente inicializar a execução do nosso programa, do nosso algoritmo. Na versão 6, ele tem esse novo template aqui, onde você pode escrever o código diretamente. Mas eu vou pegar um código que eu separei aqui para poder facilitar a visualização do que é o nosso algoritmo e o que é a função main, tá? A função main é a função principal que a gente tem dentro de uma console application que vai inicializar a execução dessa nossa aplicação. Então, eu tenho aqui dentro dessa função main, a gente está escrevendo um hello world, que no caso é basicamente um olá mundo, então é uma mensagenzinha. E o que a gente quer aqui é o quê? O enunciado do nosso problema está aqui. Escreva um algoritmo que receba um número inteiro e retorne o dobro do valor deste número. Então, vou passar aqui rapidamente sobre a estrutura de uma função dentro do C#. Para a gente escrever esse algoritmo, a gente precisa escrever uma função. Na verdade, método é um nome mais apropriado, tá? A gente tem aqui um método que é estático, não vou entrar nessa questão agora. É um método que tem um void como retorno. Basicamente, um método que tem um void como retorno significa que ele não retorna nada, tá? E depois do void, depois do tipo do retorno que a gente vai ter desse método, a gente tem o nome do método, que é, nesse caso, main. Depois do nome do método, dentro de parênteses, a gente tem o que a gente chama de parâmetros ou as nossas entradas, tá? O que a gente vai receber para trabalhar dentro dessa função. E dentro dessas chaves nós temos o nosso algoritmo, o código do nosso método. Então, vou escrever aqui rapidamente um método estático também, que a gente vai precisar. Nesse caso, a gente precisa retornar um número inteiro. Se você não conhece, pessoal, se vocês não conhecem tipagens ainda, não se assustem, porque a gente vai ter um vídeo falando sobre isso também, tá? Então, vou retornar aqui um número inteiro. Preciso dar um nome para essa função. Vou dar um nome bem simples, calcula dobro. E como o próprio enunciado diz, escreva um algoritmo que receba um número inteiro. Então, a gente vai receber, através de parâmetro, um número inteiro.
inteiro. O número inteiro no C# é int, tá, pessoal? Qual que é a segunda coisa que a gente precisa fazer? Retorne o dobro do valor desse número. Então, para calcular o dobro desse número, eu vou criar aqui uma variável que vai receber o dobro, que é, no caso, o número vezes 2, tá? Tudo isso, como eu disse anteriormente, não se assustem, vai ser abordado em próximos vídeos. Então, qual que é o nosso objetivo aqui com esse algoritmo? Calcular o dobro do valor desse número e retornar. Como eu faço para retornar, então, Ana? A gente tem uma palavrinha-chave no C# chamada return, que é utilizada para retornar um determinado valor, e nesse caso a gente vai retornar nosso dobro. Para facilitar aqui, pessoal, eu vou copiar um código que eu já tenho aqui da utilização desse código, tá? Desse nosso algoritmo. Então, aqui, copiei e colei dentro do nosso main, que eu estou iniciando o algoritmo dobro, e o que ele deve fazer? Ele deve calcular o dobro do número 1, o dobro do número 2, o dobro do número 3 e apresentar essa informação na tela para a gente através dessa instrução aqui chamada console.writeLine, tá? Eu vou então salvar isso aqui e vou executar essa nossa aplicação rapidamente para vocês. Tenho aqui então, vou dar um zoom novamente. Na nossa tela ele está apresentando que o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4 e o dobro de 3 é 6. Então, a gente conseguiu atingir aqui a nossa meta de mostrar o dobro de um determinado número, ok? Vou finalizar aqui e a gente vai voltar para os nossos slides. Então, voltando aqui para os slides, eu quero deixar uma indicação de uma bibliografia bem bacana para vocês. É o livro Algoritmos, do Thomas Cormen e outros autores, onde eles falam de uma forma mais profunda sobre algoritmos, sobre tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. Se você está procurando um livro para estudar, eu indico com certeza esse livro, tá? E quero deixar aqui os créditos para as imagens que foram utilizadas nesses slides, que eu retirei deste link aqui, do Medium, do Valk Castellani, desse artigo, e também para o Geeks for Geeks, de onde eu peguei algumas definições para trazer esse conteúdo aqui para vocês, ok? Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo ou deixem um comentário nesse vídeo. Tchau, tchau!